Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente vai dar continuidade, então, como eu estava dizendo, aqui no fundamento, né, que a gente está tratando, dessas duas aulas, que é a igreja. Então, pelo que eu me lembro, nós falamos no finalzinho da aula passada sobre a igreja ser diaconal, né? Ou seja, esse aspecto da igreja que ela serve o mundo, né? Que ela é aquela que leva para o mundo não só essa questão, porque a gente vai falar também, nós falamos, aliás, só para relembrar, né? Para não ficar um negócio meio bagunçado na cabeça, a gente falou sobre as dimensões da igreja, né? Então, coinônica, essa igreja que deve haver, né, deve existir a comunhão, a relação harmoniosa, apesar, né, de todas as dificuldades que nós temos de conviver em comunidade, né? Passou de um já dá problema, né? Então o ser humano é um negócio assim meio... Aliás, tem gente que é sozinha, ela já briga com ela mesma, né? Essas pessoas bem mal resolvidas, às vezes nem ela se entende, briga com ela mesma, é um conflito interno. Então o ser humano já é complicado. Aí junta o outro, então juntou um segundo e só vai potencializando. Juntou um terceiro, um quarto, um décimo, 200 pessoas, aí a possibilidade de isso estar aumentando é grande, né? Ou seja, as dificuldades relacionais. É por isso que a gente precisa amadurecer e a igreja deve ser essa ferramenta de amadurecimento na vida das pessoas, tá? Então, essa é a dimensão coinônica. A dimensão didática, como eu falei, né? Ou seja, a igreja ela precisa ter essa proposta, ela precisa ser, na verdade, uma agência pedagógica, ou seja, que ensina, né, que amadurece as pessoas através da instrução mesmo, né, do ensino. E aí nós falamos então que ela também tem a dimensão diaconal, essa igreja que serve, né, o seu entorno, serve internamente os seus membros, mas não deve se resumir apenas aos seus membros, né, mas ela deve servir, deve extrapolar, tá, o seu arraial ali, né? Usar uma linguagem que a gente usa, né? A gente não deve se conter ou se contentar apenas com ali internamente. A gente precisa expandir, a igreja precisa estar servindo a comunidade nesse sentido. E aí a quarta dimensão, a igreja é querigmática. É um termo teológico, né, mais técnico. Eu acho importante a gente conhecer esses termos, né? Quando a gente está lendo alguma coisa, a gente associa. Opa, querigmática, eu lembro que na aula a gente ouviu isso e isso. Então, a dimensão querigmática, a palavra querigma, né? Aliás, vem do verbo querisso, quer dizer anunciar, né? Que é a pregação mesmo. Então, a igreja precisa ser também aquela que leva a palavra de Deus aos perdidos. Ela deve pregar, deve anunciar, tá, a palavra de Deus. Nós não devemos também nos contentar apenas com a pregação interna, mas a gente precisa evangelizar, pregar mesmo, tá? E aí, todos os contextos. E a quinta e última dimensão que uma igreja bíblica deve ter, ela deve ser profética. E quando eu falo a palavra profética, eu preciso falar que eu não me refiro àquilo que pelo menos eu, né, ouço muito nas igrejas. Isso é profético, aquilo é profético, profetiza para o seu irmão e tudo é profético, né? Tudo é profético. É um negócio impressionante. Se tudo é profético, nada é profético. Então, a profecia, nesse caso aqui, ou a igreja na dimensão profética, é engraçado que até tem dança profética, né? Ato profético. Acho que até deve ter profecia profética, não sei. Mas é banalizado, né? Que eu quero dizer que é banalizado esse termo, né? A ideia, o conceito. Primeiro que profecia, a Bíblia se refere a ela mesma, né? Então, por exemplo, 2 Pedro, capítulo de número 1, deve ser verso 20 ou 21, por aí, 2 Pedro, né? Capítulo 1, verso 20 ou é 21? Eu acho que é o 20.
que vai dizer o seguinte, porque a profecia da Escritura não é de particular interpretação. A profecia da Escritura, ou seja, a própria Escritura, a própria Bíblia, a Palavra de Deus, ela é a profecia. Jesus lá em Apocalipse disse, o meu espírito é espírito de profecia, ou seja, comunica a Palavra de Deus, né? Leva a Palavra de Deus. Então, basicamente é isso, embora a gente possa discutir outras coisas, o que é um dom de profecia, né? O que é esse dom profético e tal, o que é um ministério de profeta, que são coisas à partes. Então tem pessoas que têm dom de profetizar, mas não são profetas. Estou falando do Novo Testamento, inclusive, tá? Não estou nem me referindo ao profeta do Antigo Testamento. Se é do Antigo Testamento, não existe mais hoje, né? Então esse ofício do profeta, que a gente chama de veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, não existe mais hoje. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham características que são diferentes das de hoje. Hoje nós temos profetas? Temos, mas o que é o profeta hoje, né? Ministerialmente falando? A gente chama mais, a gente colocou um nome aí de pregador itinerante. Eu não estou dizendo que todos os pregadores itinerantes que nós temos são profetas, é outra história. O cara carregar um título é uma coisa, o cara ser é outra coisa, né? Mas só para tentar aproximar, tá? Da Bíblia, o ministério de profeta, a gente vê isso, por exemplo, em Ágabo. Ágabo era profeta. E agora? Que eu vou lembrar Silas, Judas. Estou falando que o Novo Testamento ele traz como profetas, tá? Mas Ágabo talvez seja um dos melhores exemplos para a gente ter, né? Que está lá em Atos capítulo 11 e lá também no capítulo 20. Né? Esses dois, o Ágabo aparece nesses dois contextos aí como sendo o profeta, a pessoa que é o pregador itinerante, ou seja, aquele que prega a palavra em diversos lugares, contextos diferentes, né? Dentro e fora da igreja, mas é esse mesmo que não é um local, né? É aquele que vai ele vai se movimentando, por assim dizer, tá? Então eu estou falando de uma coisa, mas o que eu estou me referindo aqui em relação à igreja não tem nada a ver com isso que eu falei até agora. Isso aqui são outras coisas, tá? Então, como eu disse, o conceito de profeta e profético a gente precisa analisar. Em vários casos que tem Antigo Testamento, Novo Testamento, dom de profecia, ministério de profeta e tal. Mas o que eu quero dizer aqui em relação à igreja, a dimensão da igreja como sendo a dimensão profética, nós devemos ser aqueles que denunciam. Então eu estou colocando aqui o conceito profético para a igreja relacionado à denúncia, tá? Se a gente pega os antigos profetas, por exemplo, basicamente o que eles faziam? Denunciavam o pecado, né? Não só o individual, não só o pecado estrutural, mas o pecado não é estrutural, nacional, tá? Então olha só, tem 3 pecados aqui, né? 3 dimensões de pecado na verdade. O pecado no âmbito do indivíduo, o que ele comete, o pecado nas estruturas, né, que seja a estrutura religiosa, e o pecado de uma nação. Então você tem pecado individual, estrutural e nacional. Então Deus ele julgará, né, indivíduos, julgará estruturas e julgará nações. Olha que coisa interessante, né? Pecados coletivos também, né? Então tem todas essas questões aí. Então nós, como dimensão profética, devemos denunciar as injustiças, devemos denunciar tudo aquilo, né, que desfigura o propósito de Deus para a vida em sociedade, tá? Então é nesse sentido. E aqui a gente fecha então as dimensões da igreja, né? Aí você tem outras descrições de igreja, tá? Eu vou colocar aqui rapidinho, não vou dar nem referência a nada. Depois eu mando para vocês aqui o escrito, aí vocês vão ter todas as referências bíblicas, tá? Só vou falar aqui para ganhar tempo. Então, outras descrições de igreja, né? São grupos na história, tá, que se organizavam em casas pequenas e grandes, igrejas da cidade, né, como também conhecida por Igreja Universal. Então, ó, nós tínhamos assim, esses grupos, eu estou falando ao longo da história, grupos que se organizavam em casas pequenas ou grandes, né? Então, você não tinha um padrão de igreja, por assim dizer, né? Denominações, esse negócio assim é nosso. É nosso que eu digo assim, de poucos anos para cá, tá? Aliás, não é poucos anos, né? Eu estou me relacionando na história. Como a gente está falando de 2000 anos, então assim, 300, 400 anos não é tão coisa, mas também não, eu exagerei aqui, né? Também não são poucos dias, não. Mas o que eu digo assim, relacionado à história,
é algo que não é tão antigo assim, porque até 1517, por exemplo, nós não tínhamos essas múltiplas igrejas, né? Tanto é que do século IV até o século XVI tínhamos uma igreja apenas, tá? Que foi denominada de Igreja Católica Apostólica Romana. Essa foi a única denominação durante esses 12 séculos aí. E aí depois foram surgindo luteranas, calvinistas, anglicanas e etc e tal, né? Da Reforma para cá. Mas assim, a princípio eram pequenas casas ou grandes casas, eles se organizavam e eram conhecidos de igreja da cidade, né? Bem interessante isso. Por exemplo, as cartas de Paulo são direcionadas às igrejas em uma localidade, uma cidade. A igreja lá de Filipos, a igreja lá em Colossos, a igreja lá em Tessalônica, a igreja lá em Corinto, a igreja em Roma, né? A igreja enfim. E ele vai mandando para a igreja da cidade. Na cidade ela estava e era da cidade. Então, é bem interessante a gente entender esse princípio, né? Dessa descrição da igreja, tá? A igreja não era a igreja Assembleia tal, Batista tal, Presbiteriana tal, não, era a igreja da cidade de Serra, por exemplo, onde eu estou, da cidade de Fundão, né, Mané? Da cidade de São Paulo. Então era assim, tá? A gente tinha aí essas descrições, tá? A igreja, na verdade, era conhecida como uma só, que era chamada Igreja Universal, né? O autor dos Hebreus diz isso, né? A Universal Assembleia dos Inscritos no Céu. Então deve estar lá no capítulo 10 de Hebreus, verso 25, 23, 25, alguma coisa assim. Tá? A Universal, a Igreja Universal, né? Nesse sentido que era uma só em todos os lugares. A palavra universal quer dizer isso, né? Mais tecnicamente falando. Então era essa igreja una, a igreja uma única igreja, não havia mais. Aí tem as metáforas, como eu falei, vou falar rapidinho aqui, tá? Não vou dar as referências, mas elas estão na Bíblia, como esses termos aqui. As metáforas, né? Ou seja, aquilo que era uma figura que representava algum aspecto da igreja. Então a igreja como família, a igreja como corpo, a igreja como novo templo, isso se relacionando à pessoa, né? Não novo templo, local, tijolo, isso aí nunca a Bíblia se refere à igreja como nós nos referimos hoje. Nunca, não há menção da Bíblia em relação à igreja como nós nos referimos hoje. O que a gente fala? Vamos à igreja, a gente se refere o quê? A um local, né? Nós vamos lá, vamos para a igreja, aí a gente já sabe, que igreja? A igreja tal, do fulano tal, a igreja não sei aonde. Aí a gente vai nessa perspectiva. Mas quando a Bíblia fala de novo templo, né, ou fala a igreja, aí fala-se muito mais de uma coisa orgânica, né, de pessoas que se reúnem e não se refere jamais como nós nos referimos hoje, tá? Então, novo templo, o que é a igreja? Um sacerdócio santo. Olha que coisa interessante, né? A metáfora. A igreja é um sacerdócio santo. Percebam que não é um sacerdote santo. É um sacerdócio, ou seja, é um ministério sacerdotal, né? Toda a igreja. Ela também é chamada de videira ou oliveira. Então a gente precisa lembrar, tudo isso aqui é metáfora, né? Videira ou oliveira. Ela é também chamada de um campo cultivável. Olha que figura interessante. Um campo cultivável, né? Também é chamado. Então todas elas precisam ser consideradas como todas essas metáforas, elas precisam ser consideradas como perspectivas diferentes da igreja. Então todas essas metáforas, tudo que ela representa, né, cada metáfora representando algum aspecto, caracterizando alguma coisa, todas elas diz respeito à igreja, tá? Não é a uma igreja, é a igreja. Só para corrigir algumas falas que eu ouço, né, que eu ouço, quando algum irmão vai numa igreja assim que não é a dele, né, aquele que ele pertence ali como membro e tal, diz, eu estou muito feliz aqui de conhecer mais um rebanho de Deus, mais um rebanho do povo de Deus. Não é mais um rebanho, Deus não tem 2, não tem 3, não tem 10, Deus só tem um rebanho, Deus só tem uma igreja. Então a expressão ela não é correta, só para pontuar isso, a expressão não é correta, mais um rebanho, né? Talvez não, a mais correta seria parte do rebanho de Deus, né? Estou feliz por conhecer aqui parte do rebanho de Deus, parte da minha família, parte da igreja de Cristo, aí estaria correto, né? Então, o que a igreja deve fazer nesse mundo? Coloquei aqui. 3 coisas, hein? O que a igreja deve fazer neste mundo?
Coloquei três ações, por assim dizer, tá? Ela deve ministrar a Deus. Quando eu digo a palavra ministrar, eu quero dizer servir, tá? Deve servir. Então, ela ministra a Deus, aos membros e ao mundo. Ou seja, se a palavra ministrar é servir, então ela serve a Deus, serve aos membros e serve ao mundo. Uma igreja, ela deve ter essas ações. Servir a Deus, servir aos membros, uns aos outros, né? E servir ao mundo. Mas de que forma? Aí a gente vai falar aqui. Servir a Deus, Colossenses 3:16. Aqui eu vou dar as referências, são poucas, dá pra gente, inclusive, ler aqui, eu acho, né? Se vocês aí acharem antes do que eu, abra o microfone e fale, tá? 3:16, né? Então, ministrar a Deus, olha só. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Então, servir a Deus nesse sentido, né? A Deus, tá? Então, ministrando a Ele, né? Me lembrei agora de uma música raiz, antiga, né? Dos hinários, dos cantores cristãos e, sei lá, de 20, 30 anos atrás que a gente cantava, né? A gente ministra a Deus nesse sentido aí, né? Ministrando louvor e tal. Então, a gente ministra a Deus. Aos membros, aí a gente vê em Efésios, capítulo 4, verso 12 e verso 13, por exemplo, né? Aliás, em Colossenses também. Já que a gente está em Colossenses, vamos voltar só um pouquinho, né? Colossenses 1:28. Isso aqui é ministrar aos membros. 1:28. Quando eu digo 1:28, eu quero dizer 1 e alguma coisa. Tem 28? Ah, tem sim, tem sim. Vamos lá. Colossenses 1:28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, olha só, ministra-se, serve aos membros, né? Admoestando, ensinando, levando cada membro ao aperfeiçoamento, ao amadurecimento. Então, a igreja serve os membros, ou seja, servimos uns aos outros com a finalidade de apresentar cada um diante de Deus amadurecidos, né? Efésios, agora vamos para Efésios, capítulo 4, verso 12 e o verso de número 13. Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então, servimos uns aos outros, a igreja serve aos membros nesse sentido, aperfeiçoá-los, tá? Para a obra do ministério, aperfeiçoá-los para que eles cresçam e amadureçam em Cristo, para que haja uma unidade da fé. É bem interessante a gente ver esse aspecto no livro de Efésios, todo o livro de Efésios, mais especificamente aqui no capítulo 4, inclusive do verso 1 ao 16, tá? Se quiserem anotar para ler depois esse trechozinho aqui do capítulo 4, verso 1 ao 16, vai falar sobre essa diversidade na unidade. E o propósito da igreja é coletivo. Deixa eu ver se eu lembro a frase, a ideia, o conceito, que a igreja, eu até postei aí esses dias nas redes sociais um textozinho e continha essa parte, não sei se eu vou lembrar agora, né? Mas a igreja, ela não é um compromisso coletivo para interesses individuais. A igreja não é, olha só, um compromisso coletivo para interesses individuais, e sim um compromisso de indivíduos para o benefício coletivo. Perceberam, amados, a ideia aqui? Né? Vou repetir para fixar na nossa mente, tá? A ideia. Vamos ver se eu lembro para repetir, né? Então, a igreja, a comunidade de fé, ela não é um compromisso coletivo para os interesses dos indivíduos, mas é um compromisso, deve ser um compromisso dos indivíduos para o interesse do coletivo. Então, o que a gente está falando aqui nessa frase, nesse pequeno texto, na verdade? É que o interesse é o coletivo, a ideia é o coletivo, tá? É o corpo de Cristo. É essa ideia que nós temos que ter, que a gente é um todo, embora sejamos muitas partes, mas essa parte, ela pertence ao todo.
não é? Isso está, como eu disse, lá no capítulo 4, verso 16. Vou ler, já que eu estou aqui, né? Nós estamos aqui aberto, ó. Verso 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Percebam que a ênfase, amados, é o coletivo, embora tenha cada parte. Mas elas trabalham, ou seja, cada parte, para o propósito e a finalidade da edificação do todo, do corpo, né? Então é bem interessante esse aspecto coletivo, tá? Então, ministra a Deus, ministra aos membros e ministra ao mundo. E como a igreja ministra ao mundo? Com atos de misericórdia. Gálatas, vamos um pouquinho aqui mais para trás. A gente estava em Efésios, né? Dá uma rezinha aí, um livro antes. Gálatas, capítulo 2, são 2 textos em Gálatas, tá? Capítulo 2, depois o capítulo 6. 2:10 e 6:10. Se você anotar, ficou fácil agora. Gálatas, capítulo 2, verso 10, capítulo 6, verso 10. Então, Gálatas 2:10 diz assim, ó: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Capítulo 6, versículo de número 10, também de Gálatas. Veja só o que Paulo diz a esta igreja na cidade da Galácia. Aliás, essa carta aos Gálatas, vou me lembrando aqui, eu vou falando, né? Essa carta aos Gálatas aqui não era a uma comunidade de fé, tá? Era, na verdade, a um conjunto de igrejas que tinha nessa região chamado de Galácia. Porque quando a gente lê Gálatas capítulo 1, verso 2, olha o que Paulo diz: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Né? E quando a gente vai ler lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que a Galácia, ela era Bitínia, Icônio, Listra, Derbe, enfim, eram acho que umas 5 cidades, se não me falha a memória. Então, quando Paulo manda essa carta, manda um conjunto de igrejas em uma cidade. Então, olha que coisa interessante. Havia também aqui essa situação, né? Em uma cidade você tinha mais do que uma, tá? Mas não como hoje, né? Em cada rua você tem mais do que uma. Não é nem em cada bairro, né, meu irmão? Em cada rua. Se isso é bom ou ruim, aí é outra história. Mas vamos lá, Gálatas capítulo 6, verso número 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então aqui tem duas direções, né? A prioridade, de fato, é cuidar dos membros, que ele chama aqui Paulo de domésticos da fé, de fato, né? Porque a gente cuidar dos de fora e não ter cuidado dos de dentro não faz nem sentido, né, mas e nem a gente vai ter essa estrutura. Como que a gente vai cuidar de pessoas? Vamos enviar pessoas para cuidar de outras pessoas se elas mesmas não são cuidadas. Então é uma coisa interessante para pastores e nós, né, no contexto de igreja, pensarmos, a gente às vezes quer ir muito para fora, evangelismo e tal, não sei o que tem, mas tá, e como que a gente está internamente? Porque a gente vai para fora buscar pessoas, né, para ouvir a palavra de Deus. Aí quando chega no nosso contexto, se depara com uma convivência que eles falam: eita, isso aqui é igreja desse jeito, eu vou ficar onde eu estava, né? E muitos deles, às vezes, com certa inteligência, tomam a decisão correta, porque, olha, amados, tem contextos aí que tá muito ruim, viu? É briga, é disputa, sei lá, é tanta coisa que não caracteriza o povo de Deus, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa entender aqui, ó, prioridade domésticos da fé, cuidar dessas pessoas. E essas pessoas bem cuidadas, amadurecidas, né, em Cristo, aí elas serão enviadas para cuidar de outras, né? Então, a gente faz isso. Mas como a gente serve o mundo? Com atos de misericórdia. Não vou ler, mas vou passar para vocês Tiago 1:27, tá? Então, Tiago 1:27, para encerrar essa questão de como a igreja serve e ministra ao mundo, tá? Atos de misericórdia. Olha só, adoração, educação, evangelização e misericórdia. Resumindo, tá? A dimensão das dimensões da igreja: adoração, educação, evangelização e misericórdia. É isso que a gente precisa ter como característica, tá?
E isso só é possível ser feito, né, pela capacitação do Espírito Santo. Tá? Então a gente está levando em conta que a igreja ela precisa ser vitalizada pela ação do Espírito Santo. E a gente, né, pelo menos eu vou passar 2 textos aqui, dentre tantos outros que há. Atos 1, capítulo 1, verso 8, e João, Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 26. Tá? Então esses 2 textos a gente vai perceber como que a vida da igreja é a ação, é a capacitação do Espírito Santo, amados. Então, a gente leva em conta que a igreja não é um projeto humano, nós não buscamos recursos em nós mesmos, nós não somos aqueles que confia em nossas capacidades, mas sabemos que se a igreja é de Cristo, é Ele, então, que é a fonte, né? É o Espírito Santo, que é o recurso maior que nós temos, não maior, é o único recurso, é que o Espírito Santo é aquele que vai para nós dando as ferramentas necessárias. Tudo bem, queridos? Então aqui eu quero fechar, encerrar aí sobre o fundamento chamado igreja, tá? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu sigo em frente. Se tiver, abram o microfone e façam a parte de vocês. Posso seguir então, amados? Fabiano, né? Posso seguir, aliás? Então vamos lá. Nós vamos falar então, neste momento, iniciar, né? Talvez encerrar não dê para iniciar e encerrar o tema, o conteúdo, mas é um fundamento que eu chamo de fundamento de pecado. Tá? O pecado é um fundamento. Falei, André, que coisa estranha, né? Calma, não estou falando para pecado, estou falando a gente precisa entender que a nossa fé cristã ela precisa ter um conceito bem definido do que é pecado de fato. Tá? Então, faz parte do entendimento mais adequado da nossa vida cristã e da nossa espiritualidade. Entender de fato o pecado. Tá? Então, Hebreus não, vou ler primeiro Romanos, né? Romanos capítulo 3, verso 23, Romanos 3 e 23, muito conhecido inclusive, vocês sabem até de memória, de cor, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Depende da versão, vai estar carecem da glória de Deus, né? Mas enfim, a ênfase aqui é todos pecaram. Aí sim, Hebreus, quando a gente lê Hebreus, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao 3, olha o que a Bíblia vai dizer a respeito desse ponto aqui. Hebreus, capítulo 2, verso 1 ao 3. Portanto, convém-nos atentar com mais cuidado, né, mais diligência, para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, esses 2 textos mostram que a condição do homem, ou seja, pecador, separado da glória de Deus, né, destituído da glória de Deus, e o outro texto vai falar que uma tão grande salvação foi nos anunciada. Por que foi anunciada uma salvação? Porque estávamos perdidos, né? Então fomos salvos. A necessidade de sermos salvos. Todos pecaram, a Bíblia vai dizer. Todos. Todo ser humano. Ainda em Romanos, né, o Paulo ele vai dizer: Deus encerrou todos debaixo do pecado. Judeus e gentios. Ou seja, são todos os seres humanos, né? Aí eu quero pegar aqui uma frase de um teólogo, que ele diz o seguinte, o nome desse teólogo é George MacDonald. George MacDonald. O homem deve ser liberto do pecado em que consiste a sua própria natureza e que o leva a cometer o pecado que comete. Olha o que ele falou aqui. O homem ele deve ser liberto do pecado em que consiste a sua própria natureza e que leva ele a pecar, né? Então o pecado que ele comete é a sua natureza que leva ele a pecar. Então nós não somos pecadores porque pecamos. Nós não somos pecadores porque pecamos, né? A gente peca, é por isso que nós somos pecadores. Não, não é isso. Não é essa a ideia. Pecamos e nos tornamos pecadores porque a gente peca. Não, é o contrário.
Nós pecamos porque somos pecadores. Então é um ser, não é uma prática apenas. Não é um comportamento apenas. A pessoa pecou, ela se tornou um grande pecador. Não. Ela é um pecador. E, inevitavelmente, ela vai pecar. E não tem outra possibilidade. Não tem como. O homem, ele é vendido sob o pecado, como Paulo diz em Romanos, né? Aliás, a carta de Romanos é a melhor e a mais profunda em tratar sobre esse tema, né? Pecado e salvação. Graça. Né? Esses temas giram em torno da carta aos Romanos. Então, assim, o homem é vendido sob o pecado, ele é escravo do pecado. Ele não pode fazer outra coisa a não ser pecar. Ele não pode decidir não pecar. Eu digo, claro, não estou falando não pecar aqui, não pecar ali, estou falando assim, em deixar essa natureza dele. Não pode, ela é ligada, ela é a essência do homem. A essência do homem é pecador. É por isso que a salvação não é livrar o homem de atos pecaminosos, e sim livrá-lo da sua própria natureza. É por isso que foi necessário outra natureza ser gerada dentro desse homem, que a gente chama de novo nascimento, regeneração, né? A Bíblia chama de homem espiritual, o nascido de novo. O Espírito Santo gera uma outra natureza dentro de nós. Esse é o processo da salvação, amados, tá? Então, o pecado, ele consiste nessa ruptura, né? Da correta relação entre o Criador e o ser humano, tá? É a ruptura. O efeito essencial do pecado é a separação entre o ser humano e Deus. Então, o que o pecado fez? Qual é esse efeito, né, do pecado? É romper. Ele fez com que o homem rompesse, se separasse de Deus, a ponto de criar um abismo entre Deus e o homem. Um abismo que não pode ser, o homem não consegue ultrapassar esse abismo, ele não tem recurso para chegar do outro lado. O texto de Isaías, capítulo 59, penso ser bem interessante a gente ler esse texto, Isaías 59, verso 1 e verso 2, vai dizer isso, né? Vai mostrar isso, essa separação, esse abismo intransponível que o pecado criou entre Deus e o homem. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, olha só, o problema não está em Deus. A mão de Deus está estendida, os ouvidos de Deus estão inclinados, Deus quer abençoar, a vontade de Deus é abençoar o ser humano. Só que o ser humano se distanciou de Deus, está do outro lado do abismo. Então, assim, imaginem, né? A mão de Deus aqui, ó, querendo abençoar. Aqui, vou colocar, deixa eu ver, tem que pegar as duas câmeras. Aqui uma vai ficar mais próxima aqui, né? Vamos ver, acho que aqui dá, sei lá. E imagine que aqui é a mão de Deus. Aí aqui é a mão do homem, ó, tentando se tocar. Aliás, tem aquela arte lá da Capela Sistina, né? Que é a figura lá no teto, né? Na Itália, onde tem o homem representado assim, né? Numa figura, e Deus na outra, né? E os dedos deles assim, ó, vocês sabem qual que é, né? Assim, tá mais ou menos assim, ó, desse jeitinho aqui, ó. Ou seja, tá vendo? Não se tocam, ó. Não, um esticando o braço de um lado e o outro do outro. Deus esticando o braço, né? Tentando tocar no homem, e o homem tentando tocar em Deus. É por um pouco, né? Que se vê lá na arte lá, na figura. Só que não há mesmo esse toque, não há, eles romperam, foi rompido. Mas a vontade de Deus é o quê? É abençoar o homem. Deus é amor, Ele quer abençoar o homem. E o homem tem a necessidade de se relacionar com Deus, se reconciliar com Deus. Só que acontece, o pecado interrompeu isso, rompeu isso, fez um abismo, né? Então, assim, como isso foi resolvido, né? A cruz de Cristo fez essa ponte. A cruz de Cristo ligou as duas pontas do abismo, né? Não foi à toa que Jesus, aqui não vai dar para fazer porque a câmera não vai pegar, mas imagine aqui, ó, Deus lá do outro lado e o homem lá do outro lado, né? Aí o que Jesus faz? Estica o braço aqui, ó, pega a mão de Deus aqui, né? E aí vai, estica o outro braço aqui, ó, e pega a mão do homem lá. Aqui, ó, a crucificação, não foi assim?
Ele não morreu com os braços esticados? Então, aqui, figuradamente, ele está unindo Deus, né, o Pai, a Trindade, e o homem em si. Então ele trouxe para si os dois e reconciliou o homem com Deus, olha, em si. Então em Cristo isso é resolvido, tá? Então só para a gente entender essa dinâmica da separação, o pecado que causou e tudo mais. E essa separação, ela se dá em vários níveis, né? Ou seja, a ruptura. Então quando o homem peca, o pecado fez com que o homem rompesse com Deus em 5 áreas da sua vida. 5 áreas da sua vida, 5 aspectos da sua vida. O aspecto teológico, para quem quiser anotar, vou falar devagarzinho. O aspecto teológico, e eu vou explicar cada uma delas daqui a pouquinho. Então, aspecto teológico, área, né? O aspecto psicológico, o aspecto sociológico, o aspecto ecológico e o biológico, novamente. Então, 5 áreas da vida do ser humano foram prejudicadas por conta do pecado. A área teológica, a área psicológica, a área sociológica, a área ecológica e a área biológica. A área teológica foi prejudicada, e a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 3. Quando eu falo que a área, o aspecto da vida do homem, chamado de teológica, foi prejudicado, é porque a compreensão dele a respeito de Deus já é algo embaçado, né? Algo assim, não muito claro, é algo muito deturpado, sabe? Se tornou assim cinzento, uma área cinzenta, né? Então, o homem, o ser humano, ele tem muita confusão de compreender Deus no sentido assim de, é o seu criador, meu Deus do céu. Quando ele foi criado, não tinha esse negócio. Era uma harmonia perfeita, plena, absoluta. O Deus e o ser humano não é Deus e o homem não, viu? Não é Deus e o macho, não. Deus e o casal. Que às vezes a gente pensa, não, Deus só falava com o homem repassava para a mulher, né? Não, amados. O casal é chamado de humanidade, tá certo? Que nas nossas Bíblias está Adão. Eu estou falando isso antes do pecado, antes do capítulo 3 de Gênesis. Então, quando aparece a palavra Adão ali, né, refere-se ao casal. Adão quer dizer humanidade, então refere-se ao casal. Isso aí eu acho que eu já falei para vocês em outras ocasiões, né? Mais de uma vez eu acho que eu devo ter falado. Mas quando falar Adão, então é o casal, tá? Vou falar aqui, vai soar estranho para quem está ouvindo pela primeira vez, mas é o Adão macho e o Adão fêmea. Adão macho e Adão fêmea. O que eu quero dizer é que a Bíblia chamava o macho e a fêmea de Adão, porque a palavra Adão, até então, não era nome próprio, tá? Mas era uma designação para a humanidade, né? Porque traduzido lá do hebraico, Adam, quer dizer humanidade, tá? Ser humano. Então o ser humano era o casal, a humanidade era o casal, enfim. Então, quando a humanidade ali, representada no casal, iam falar com Deus, eles tinham a relação com Deus assim, pessoal mesmo, tá? A gente não sabe como que era isso, como se Deus aparecia em alguma figura, a gente não sabe. A gente sabe que eles ouviam, né, de uma maneira muito, muito nítida a voz de Deus, tá? Então eles ouviam a voz de Deus. Se Deus também, de alguma maneira, se apresentava a eles esteticamente, aí a gente não sabe, mas audivelmente. Então havia um diálogo e havia uma voz audível, né? Tanto é que depois, que quando Deus vai lá e Adão, onde você está? Aí Adão responde assim, ouvi a tua voz no jardim e temi. Então ele ouvia a voz de Deus, ele conhecia a voz de Deus, só que agora, a partir do pecado, ele já tem uma confusão a respeito de Deus, porque tinha medo de Deus. O pecado entrou e causou nele essa distorção e essa percepção de que Deus agora lhe causava medo. Aí Deus disse, mas como assim? Por quê? Está com medo? Ah, Senhor, eu estou nu. Ué, mas quem te mostrou que tu estava nu? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, olha só, eu já até adiantei aqui, né? Porque quando ele diz a mulher que o Senhor me deu, aqui a gente já percebe que a área sociológica também já foi afetada. Não tinha esse problema de transferir culpa para o outro, de colocar no outro a causa dos seus pecados, dos seus erros, o que a gente faz como casal, aos montes, né?
Então, como casal, os que são casados sabem do que eu estou dizendo. A culpa é tua. Ah, eu fiz isso porque você não sei o quê. Ah, você isso e aquilo. Então, ó, esse é o problema que o pecado gerou em nós, sociológico, nossas relações, elas foram prejudicadas, né? Não só como casal, que é o mais próximo, mas nossa convivência, amados. É uma luta só, né? A gente se desentende por quase nada, né? Por pouco. É um negócio doido. A gente viver em coletivo é muito desafiador, né? Como eu disse, viver assim, passou de um já dá problema, né? E às vezes até a pessoa sozinha, ela é tão mal resolvida, tem um conflito interno, ela mesma não se entende, tem os seus complexos interiores, né, existenciais, né? Uma pessoa que ela não consegue nem equalizar com ela mesma seus pensamentos, seus sentimentos e tudo mais, é uma confusão doida. Então você tem a área teológica a respeito de Deus, tanto é que a gente está estudando aqui para quê? Para ver se a gente consegue compreender um pouquinho mais a respeito de Deus, né? Então, a área teológica foi prejudicada, a área sociológica foi prejudicada, a área psicológica foi prejudicada. O que eu quero dizer com esse termo, área psicológica? Nossas emoções, nossos pensamentos, eles foram afetados. O pecado fez isso. E eu não estou nem falando de desajustes mentais, né? Como doenças mentais, isso aí é um extremozinho, né? Esse extremozinho aí que começou a gerar esses extremos mesmo, né? Do prejuízo psicológico. Mas as nossas emoções, elas são distorcidas, elas são desequilibradas. A gente é desequilibrado, mas um ser humano equilibrado emocionalmente, eu tô para ver. Né? Se vocês conhecem, me apresenta para eu falar para ele correr longe de mim, porque senão eu vou estragá-lo. Já contato com a gente, está perdido. Então, a área psicológica, de perto ninguém é normal, né? Não é. Minha mãe fala, cada louco tem sua mania. Então, ela já confirma que todo mundo é doido. Tem alguém, todo mundo tem um parafuso a menos, amados. Pelo menos um a menos e alguns desajustados, frouxo, né? Que a gente fala. Fora que tem uns que, sei lá, parece que toda a caixaria tá sem parafuso. Então a gente tem esse problema psicológico, né? É um negócio doido, meu Deus do céu. E aí você tem a quarta área da vida, o quarto aspecto da vida, que é o ecológico. Então o pecado, ele atingiu a criação também. Lá no capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos lá que quando Deus fala assim, olha, por causa de ti, por causa do pecado, né, que você trouxe ao mundo, você deixou entrar no mundo, a terra dará o seu fruto, né, ali, mas vai produzir cardos e espinhos. Aliás, ele vai dar o seu fruto, sabe como? Com muito suor no teu rosto. Então, você agora vai ter que, assim, ralar muito. O homem sempre trabalhou, mas o trabalho não é maldição de Deus, não. Isso é para os preguiçosos. Para os preguiçosos, eles consideram como trabalho sendo a maldição de Deus. Não é não, o homem já lavrava a terra antes do pecado, a Bíblia diz, o texto diz isso. Deus colocou o homem no jardim para lavrar a terra. Então ele já trabalhava, estava tudo certo. Então, trabalho não é maldição não, só para os preguiçosos mesmo, né? Mas aqui a criação foi afetada. O pecado, ele afetou não só o ser humano, né? Os seres humanos, mas o mundo mesmo. A criação foi afetada, tanto é que começou a produzir aí coisas infrutíferas, e não era assim, não era para ser assim. A criação de Deus, a criação original de Deus não tinha esse aspecto de nenhuma imperfeição. Tudo era frutífero, a terra era muito fértil, né? Tanto é que é bem interessante lá num dos profetas, agora não vou lembrar, mas um dos profetas menores, não sei se é Zacarias ou se é o Isaías, acho que é o Isaías, capítulo 65, alguma coisa assim, 66. Vai dizer que haverá um tempo futuro onde aquele que estiver plantando vai ser o mesmo que vai estar colhendo. Ele fala da fertilidade da terra, né? Será tão grande que haverá essa abundância, né? Não haverá a escassez de alimento, não haverá a terra prejudicada, por exemplo, com maremotos, com furacões, com superaquecimento, enfim, tudo isso é resultado do pecado, né, do homem. Então, ecológico. E biológico, o quinto e último aspecto, biologicamente. Então, o pecado afetou o homem biologicamente. Isso é mais do que evidente no texto bíblico e na nossa vida prática.
Ou seja, a morte passou a ser uma realidade na vida do homem, né? O homem tinha eternidade, ele não foi criado para experimentar a morte, tá? Ele foi criado para a vida eterna, né? Tanto é que tinha lá essa árvore da vida, onde o homem teria acesso à vida eterna, né? Participando então dessa árvore. É por isso, inclusive, depois do pecado, Deus ele restringe o homem, né? O homem não teria mais acesso a essa árvore da vida. Olha que coisa interessante, o homem não teria vida eterna em si mesmo. Não é que o homem foi feito eterno em si mesmo. Olha que coisa interessante que a Bíblia está nos mostrando, né? Que o homem, mesmo tendo a eternidade acessível a ele, era externo essa eternidade, ou seja, era provida por Deus através da árvore da vida. Tanto é que se o homem, mesmo depois do pecado, ele tivesse acesso a essa árvore da vida, poderia viver eternamente, não ia morrer. Porque quem dava vida para ele era essa árvore que Deus providenciou. E que seria a maior maldição, né? Imagina o homem no pecado ainda viver eternamente no pecado. Então, é por isso que Deus restringe, né? Coloca lá acho que é um querubim, alguma coisa assim, ainda uma espada flamejante lá, rodeando a árvore, e nunca mais o homem teve acesso à árvore da vida e tal, né? Então, biologicamente foi prejudicado. E a longevidade do homem foi diminuindo, a gente vê na Bíblia isso, né? Então, eles viviam lá 1000 anos, 900 anos, 800 anos. Com 200 anos, o cidadão tinha filho lá de boa. Olha só, mas né? A gente vê 100 anos, 70. Quando a gente vê a lista lá, a genealogia, fulano com 630 anos teve filho. Fulano com 400 não sei quantos anos teve filho. Então era assim, ó, viviam quase um milênio, né? Quase 1000 anos. Matusalém foi o que chegou mais, assim, foi mais longevo, acho que é 963 anos, alguma coisa assim, quase 1000 anos. E é literal isso, tá? Possivelmente é literal. Então vivia assim, aí foi diminuindo. Aí você vê, ó, fulano viveu 200 anos, 180, 170, né? A gente vê na época de Abraão, por exemplo, e Jó, isso, estou fundindo com Ló aqui, e Jó. Porque Jó e Abraão, eles eram contemporâneos, viviam na mesma época, né? Jó tá lá, o livro de Jó está lá no meio da Bíblia, mas ele vive lá na mesma época de Abraão, que está lá no capítulo 12 de Gênesis, né? É só a organização do livro que está nessa distância aí, mas esses dois personagens viveram na mesma época, são contemporâneos. E aí a gente vê que o Abraão viveu seus 175 anos, se não me falha a memória, e o Ló viveu em torno disso aí também, né? 200 anos, 180, 200 anos, ou seja, essa era a média se vivia ali. Aí depois isso foi caindo, até que o salmista, ele diz assim, ó, a vida do homem é assim, um vigorzinho, né? De boa. Depois disso é ladeira abaixo, e quem passar disso é canseira, é enfado. E hoje então, mano, tem uns meninos de 20 anos fadigados. Não, mano, e a gente sabe, chegou nos 50, 60 ali, você já percebe que a quilometragem vai ficando alta, tem que trocar a correia dentada, o óleo já vai queimando, né? Então, assim, o que eu quero dizer, fora as enfermidades, todas essas restrições que a gente vai ter, o que é isso? Isso aqui é o efeito do pecado. Então, o pecado ele atinge todas essas áreas da nossa vida, que são todas as áreas da nossa vida, né? Relação com Deus, questão emocional, relacional, a criação e a própria estrutura física. Então, olha só o que o pecado fez. Para o Agostinho de Hipona, né, um dos maiores teólogos aí que nós tivemos na história, alguns consideram até o maior teólogo de toda a história, o Agostinho, ele diz o seguinte, 2 dos muitos aspectos do pecado chamam a atenção. Olha o que esse homem disse. 2 dos muitos aspectos do pecado chamavam a atenção dele. O pecado está associado à culpa. Eita, manos, calma aí. O pecado está associado à culpa, que é desordem moral em face de um Deus santo e justo. Então essa culpa ela precisa ser perdoada e purificada, né? Para que a nossa relação com Deus seja restaurada. Então veja só, esse é um aspecto, a culpa. O pecado ele traz esse peso de culpa sobre nossas vidas, né? Essa desordem moral, porque a gente está diante de um Deus que é perfeito, que é santo, que é justo, né? Então, assim, traz uma culpa para nós.
quando a gente está diante desse Deus que é perfeito. E é o pecado que trouxe isso. É por isso, amados, que a culpa, o conceito, o sentimento de culpa, ele não pode ser uma ferramenta, por assim dizer, uma ação do Espírito Santo na vida de ninguém, não. Sentimento de culpa, conceito de culpa não é um instrumento do Espírito Santo para converter ninguém, para levar ninguém ao arrependimento. A culpa, ela não pode mais ser parte da nossa vida, embora o nosso coração, que a gente não confia, né, que abriga sentimentos que não correspondem à vontade de Deus, esse coração muitas vezes carrega culpa, diante até de pecado diante de Deus, diante das pessoas, enfim. Então a culpa não é um meio do Espírito Santo nos alcançar e nos aperfeiçoar. Mas nós sentimos culpa, né? Nós abrigamos o sentimento de culpa. Nós pensamos que Deus nos culpa ainda pelos nossos pecados. Não, as culpas ou a culpa, qualquer que seja, ela foi carregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus carregou as culpas, todas elas. Quem quer colocar culpa em nossa mente, em nosso coração, é o diabo. E tem um texto lá em 1 João, deve ser capítulo 3, verso 20. Tá? Primeira carta de João, 3 e 20. Depois vocês conferem aí. Primeiro confere para antes de anotar, né? Eu acho que é a primeira carta de João 3 e 20. Que vai dizer que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Então essa condenação de culpa, que muitas vezes nós queremos abrigar como sentimento, ela não provém de Deus. Tá? Então, se o nosso... É isso, né, Mané? Obrigado por confirmar, amada. Então, 1 João 3 e 20. Se o nosso coração nos condena com esse sentimento de culpa, olha só, maior é Deus do que esse sentimento. Então, o diabo ainda quer colocar sobre nós, o peso da culpa é muito grande para que a gente carregue. É por isso que Jesus levou sobre si, sobre os seus ombros. A culpa que a humanidade tinha diante de Deus foi descarregada em Jesus. Então o Espírito Santo, mediante os nossos pecados, trabalha conosco nos chamando à responsabilidade. É diferente. Deus não nos culpa mais, Salmo 32, ali verso bem-aventurado, é o varão, que o Senhor não imputa o pecado, não atribui ele mais a culpa, isso é bem-aventurado. Então assim, o pecado já não é mais atribuído a nós, amados. Ele foi descarregado em Cristo. Deus não nos cobra nos culpando pela nossa culpa, não nos culpa, né? Isso em Cristo foi resolvido. O que a gente precisa saber é que nós vamos ser responsabilizados pelos nossos atos pecaminosos, tá? Então isso é algo a ser trabalhado no coração e na mente dos irmãos, no nosso e dos irmãos aí que a gente se deparar para aconselhar dessa forma, tá? Esse é um aspecto que o Agostinho ele percebeu. E o outro aspecto do pecado é uma doença que somos incapazes de curar. Então, primeiro é o aspecto da culpa, né? E isso foi resolvido em Cristo Jesus, foi restaurado em Cristo Jesus, ou seja, nós não somos mais culpados porque fomos perdoados. Então, é o perdão que resolve a culpa. Deus nos perdoou. Aí tem até, antes, né? Eu tinha encerrado aqui, mas deixa eu completar mais o pensamento. Tem alguns irmãos que se culpam, né? Deus já perdoou faz tempo. A outra pessoa já perdoou, eu disse, eu não me perdoo, né? Eu sinto essa culpa. Eu falei, meu Deus do céu, você é mais santo, mais justo do que Deus, né? Que já te perdoou, então nós já fomos perdoados. Não tem mais culpabilidade, não tem mais a imputação da culpa. Ele já foi perdoado em Cristo. Como que assim eu não me perdoo? Eu não consigo me perdoar, ainda tem uma culpa no meu coração, precisa trabalhar isso. Porque nem Deus cobra mais isso. Isso em Cristo já foi resolvido, já foi perdoado. E esse outro aspecto é uma doença, né, que a gente é incapaz de curar. Então, o pecado ele trouxe esse aspecto. Os atos pecaminosos individuais, eles são como esses sintomas do mal, desse mal, né? Ou seja, da doença. É a doença propriamente dita. O pecado é a doença propriamente dita, tá? Não são apenas os sintomas da doença. A doença é o próprio pecado. Os atos pecaminosos é que são os sintomas, né, dessa doença que a gente está chamando de pecado. E aí o que acontece? Precisa-se de cura. Essa doença precisa de cura. Cristo é o grande médico.
né? É só ele que pode curar a humanidade do pecado. Aí tem alguns textos aqui, ó, Colossenses capítulo 2. Aliás, eu vou ler. Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 14. Depois eu passo para vocês aqui alguns outros versículos, mas eu vou ler só esse e os outros vocês depois leem aí, tá? Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 14. Esse texto eu acho ele excelente, porque traz para nós aqui algumas verdades, amados, que são libertadoras. Libertadoras. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 14. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, olha só. Perdoando todas as ofensas. Verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Toda a condenação, toda a maldição, essa conversa de maldição hereditária, furada, amados. Furada, heresia, coisa assim que não tem nada a ver, né? Invalida e limita a obra de Cristo, essa ideia de maldição hereditária. Não tem maldição nenhuma para o cristão. Toda a maldição, todo o pecado, toda a acusação, tudo isso foi resolvido na cruz de Cristo de uma maneira plena, um sacrifício único e eficaz, tá? Então tudo isso em Cristo já foi resolvido. Então Cristo é o que pode nos curar dessa doença que é chamado de pecado. Eu não estou dizendo que a gente não vai pecar mais a partir de Cristo. Só que diante de Deus, nós estamos falando isso aqui diante de Deus, já não há mais nenhuma dívida, não há mais nenhuma pendência. Em Cristo tudo foi pago. A expiação de Cristo resolveu o problema do pecado que separava o homem de Deus. Então Jesus, ele resolve tudo isso, tá? Então Jesus é aquele que de fato resolveu. Só para vocês anotarem, não vou ler que não dá mais tempo, tá? 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. 1 João capítulo 1. Aí vai do verso 5 até o capítulo 2, verso 2, tá? Então esse texto de João aqui, ó, ele vai atravessar capítulo. 1 João capítulo 1, do verso 5, e vai até o capítulo 2, verso 2. Essa é uma outra referência. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, e Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 18. E esses textos vão falar sobre essa questão de Jesus nos curar dessa doença chamada de pecado. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus